Boa tarde a todos. Havendo o quórum previsto em regimento, damos início à 193ª reunião ordinária da Congregação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, hoje, dia 13/9/2017, 14 horas, na sala de reuniões da congregação. Lembrando que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no canal da FOP no YouTube. Agora um endereço fixo, youtube.com/FOP Unicamp Oficial, tudo junto, tudo minúsculo. Já temos 202 inscritos neste canal. Justificaram a ausência a esta reunião a professora Vânia de Siqueira, aula na especialização em ortodontia, a professora Adriana de Jesus Soares, clínica de graduação, em substituição à professora Brenda, professor Luiz Francisquini Júnior, participação de congresso em Goiânia. Passando para o item 1 da ordem do dia, eu coloco em apreciação a ata da 192ª reunião ordinária da congregação, que os senhores receberam antecipadamente. Sugestões, correções? Não havendo, os favoráveis à aprovação da ata da 192ª permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Ata aprovada por unanimidade. Alguns breves comunicados. Hoje é a última reunião da congregação a ser realizada nesta sala. A partir de segunda-feira, os trabalhos se iniciam para a mudança na nova congregação no prédio anexo, que já está habitado no piso térreo e primeiro andar. Tivemos ontem a divulgação do número de candidatos por vaga do vestibular 2018 da Unicamp e tivemos uma surpresa. Primeiro que este vestibular versão 2018 teve recorde de inscritos, 83.779 inscrições. Os cursos mais concorridos, medicina, 279 candidatos por vaga. Arquitetura e urbanismo, 97,6 candidatos por vaga. Ciências biológicas, 51,8 candidatos por vaga. Comunicação social e mediologia, 48,5 candidatos por vaga. Engenharia química, 34,8 candidatos por vaga. Não sei se lembram, odontologia sempre em torno de 12, 15. Em sexto lugar esse ano, odontologia, 32,1 candidatos por vaga. Está voltando à época da FUVEST, em número de candidatos por vaga. Também gostaria de comunicar um ofício emitido na Câmara de Vereadores de Piracicaba, oriundo do gabinete do vereador Pedro Kawai, datado de 6 de setembro de 2017, ofício sob número 361/2017. Diz assim: prezado senhor, honrado em cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria para apresentar minhas congratulações pelo fato de a FOP, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, ter recebido 5 estrelas através da avaliação do Guia dos Estudantes realizada pela Editora Abreu. Nesta oportunidade, formulo meus votos de sucesso à FOP por ter recebido 5 estrelas através desta avaliação, bem como deixo à disposição meu gabinete para auxiliar nos trabalhos realizados. Pedro Kawai.
Temos inscritos no expediente. Professor Flávio. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, eu ia fazer esse esclarecimento que o senhor diretor já fez a respeito dos números referentes à Conveste 2018. Né? Então, o senhor já apresentou, não há necessidade de falar mais sobre isso. E de citar que nós recebemos, ainda que de uma maneira não oficial, o conceito que a Unicamp, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba Unicamp, recebeu no ENAD, foi o conceito 4. Entretanto, né, nós não temos ainda as notas pormenorizadas a respeito do desempenho dos alunos e da avaliação que os alunos fizeram da escola. Nós estamos tentando entrar em contato com o MEC para saber e receber essas notas, e não estamos tendo sucesso. Já solicitamos à Pró-Reitoria de Graduação para que fizesse o mesmo, e também estão tendo dificuldades de receber as notas, né, de cada critério que é avaliado no ENAD. Mas, recebendo o conceito 4, nós não teremos a necessidade de fazer recredenciamento do curso no ano que vem. Então, era isso, só isso. Professora Cíntia. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar os alunos e docentes que participaram da SPPQO na semana passada e os premiados também. Nós, como FOP, recebemos aí várias premiações, desde o prêmio Joseph Lister, passando pelo Fórum Científico, categoria Pesquisa e Ensino, apresentações orais em diversas áreas, painéis aspirantes e efetivos e também painéis iniciantes MIAC-SAL. Então, é uma grande satisfação, eu acredito, para todos da FOP ter tantos trabalhos premiados aí numa reunião tão importante. Além, obviamente, disso, né, a FOP foi a segunda instituição com maior número de trabalhos apresentados, 192 trabalhos apresentados em todas essas categorias, e além disso, nós ainda tivemos vários professores da FOP participando das avaliações de trabalho em todas as categorias, ministrando palestras, participando de simpósios. Então, mostra o destaque da faculdade na ciência em odontologia no Brasil. E só para relembrá-los que acreditamos que aí na sexta-feira a gente já tem as notas da avaliação quadrienal da CAPES para os programas de pós-graduação. Obrigada. Obrigado, professora Cíntia. Também gostaria de externar os parabéns a todos os participantes e principalmente aos premiados nesta SBPQO, que certamente bateu o recorde de participação da FOP com trabalhos científicos. 192, realmente um número bastante expressivo. Ainda dentro do expediente, só para finalizar os comunicados, referentes ao setor de recursos humanos, no período de 17 de agosto de 2017 a 13 de 9 de 2017. Tivemos a aposentadoria em 5 de setembro de 2017 do nosso querido Valdomiro Vieira Filho, profissional para assuntos universitários, junto ao Laboratório de Bioquímica do Departamento de Ciências Biológicas da FOP. Vai deixar saudades. Dentro do expediente, temos 2 itens ainda para a ciência. E passando para a ordem do dia, nós temos itens de 1 a 19. Informo que o item 3 já tem destaque apresentado. Eu consulto os membros da congregação.
com relação aos itens 1 a 19, com exceção do item 3. Item 18. Item 18. Então, item 3, 18. Há algum outro destaque? Aqui. Não. Agora sim, com exceção dos itens 3 e 18, eu consulto os membros da congregação. Os favoráveis à aprovação em bloco dos itens 1 a 19, com exceção do 3 e 18, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovados por unanimidade. Na ordem, item 3. Boa tarde a todos. Bom, normalmente esse item eu acho que não passaria despercebido em outros tempos, mas esse item foi solicitado destaque pela comissão docente, pois se trata de uma renovação de afastamento de um professor da casa. Fazendo um pouco um histórico, na reunião do dia 26 de abril, nós aprovamos aqui a solicitação de afastamento do professor Alexandre Augusto Zaia, no período de 27/6 até 31/1 de 2018, e naquele momento a comissão de docente discutiu sobre esse afastamento, pois se tratava de o segundo docente da mesma área se afastando para o exterior. Bom, naquele momento houve uma discussão na comissão docente sobre esse pedido de afastamento e nós verificamos que o primeiro docente, o professor Caio, venceria o seu afastamento dia 30/9. Então, pensou-se da preocupação de uma área ficar sem 2 docentes, deixando claro que é uma área clínica, é uma área que precisa de docente na clínica. E aí pensou-se que, como haveria um mês de julho, né, que não teria clínica, haveria somente 2 meses que haveria essa ausência de 2 professores da mesma área. Bom, na próxima reunião, que foi a de semana passada, veio o afastamento, a solicitação de mais um afastamento do professor Caio no período agora de 1 ano. Então, isso deixou a comissão extremamente desconfortável, apesar de existir a ciência dos docentes da área e a aprovação do departamento, a comissão docente gostaria de trazer esse fato para a congregação, pois se trata de 2 docentes da mesma área, se trata de docentes da área clínica, áreas estas que sempre proclamam por docentes, mais docentes. Então, é por isso que está sendo trazido aqui no momento. Eu deixo a palavra para os membros da comissão docente que quiser fazer seu comentário. Espera um pouco, porque os membros da comissão docente participaram. Então, se alguém quiser falar, senão pode passar para o chefe do departamento. Boa tarde a todos. Eu entendo realmente a preocupação da comissão de docentes, mas eu só gostaria de ressaltar, assim como eu fiz no afastamento do professor Zaia, que os trâmites legais para a renovação, né, da sua solicitação da prorrogação do afastamento do professor Caio estão todos contemplados, né, inclusive com aquilo que o professor Francisco colocou, que os docentes que estão em atividade vão exercer aquelas atividades que, na ausência temporária do professor Caio, né. Então, só dizer que o departamento, na realidade, aprova, visto que
dentro da documentação e dos pareceres que estavam anexados ao processo, não existe nenhum tipo de situação legal que possa impedir esse tipo de colocação. Agora, eu entendo a preocupação da comissão de docente. Boa tarde. Eu só, como membro do departamento, gostaria de fazer uma pergunta, se na ocasião do pedido do professor Zaya, foi consultado o professor Caio se ele iria renovar ou se ele voltaria para o país antes de ser considerado esse período de 2 meses, porque acontece a mesma coisa agora, o professor Zaya já está voltando daqui a 2 meses e o professor Caio ficaria lá. Então, estaríamos na mesma condição anterior. Não, nós temos 4 meses agora, né? Mas parece que o professor Zaya volta já em dezembro. Janeiro. Janeiro? Janeiro. Mas aí janeiro é férias, né? 31 de janeiro. Não foi consultado o professor Caio, apenas vimos o que é oficial. Não houve nenhuma consulta, foi simplesmente vendo o que era oficial. Oficialmente, dia 30 de setembro, é que vence o afastamento do professor Caio. Bom, apenas em nível de sugestão, não se poderia estipular alguma regra, alguma norma, de que só com o retorno do professor da mesma área que está no exterior, com possibilidade de ser pedido, então, a renovação do seu afastamento, só apenas com o retorno dele é que se faça pedido na mesma área? Não se pode fazer uma normatização nesse sentido? Deixa eu falando só uma coisa, que esse de fazer a normatização ainda não. Mas, só falando para o professor Beto, realmente não existe nada ilegal. Está tudo dentro dos documentos, estão todos em ordem. Apenas a preocupação da comissão docente em ter uma área que sempre reclamou de falta de docente, de uma clínica que sempre reclamou de falta de docente, e aí ter 2 docentes afastados ao mesmo tempo. Foi somente essa preocupação. Então, nós não estamos aqui levantando irregularidades no pedido de afastamento. Boa tarde. Eu acho que, mais do que uma normatização, gostaria de saber se, quando há essa solicitação, se todos os membros da área são consultados e se existe uma manifestação de cada membro da área concordando com aquela situação. Se houver uma concordância de todos os membros da área que aquela situação pode ser criada novamente, acho que não importa se é 1, se é 2 que está saindo, importa que aqueles que ficaram se manifestarem, que vão assumir, que vão tocar todas as clínicas, todas as aulas, sem prejuízo à graduação. Acho que se houver essa manifestação, acho que não precisa ter normatização, desde que haja a manifestação de todos os membros da área. Não sei se isso aconteceu, Beto. No presente processo, Márcio, há um documento assinado, não por todos, mas por quase todos os docentes da área. No caso aqui, não está assinado pelo professor Zaya, mas também entendo por ele estar afastado. Do que? Tinha afastamentos, com exceção do Caio, que não estava aqui. Não, é por isso que eu estou falando. Nós não temos nada de ilegal. A única preocupação da comissão docente era exatamente isso. Depois, a gente vinha reclamar que falta docente e daí ter o afastamento. Então, o que a gente quis colocar é que realmente isso fosse discutido na congregação apenas. Cíntia. Como membro da comissão docente, né, não gostaria de deixar apenas o professor Francisco falar sozinho. De fato, o processo é totalmente regular, não há nada de irregular. O nosso desconforto é, de fato, quando o assunto novas contratações surge e a área de clínica questiona que precisa de mais docente. E aí fica um pouco de dúvida, né, porque nesse momento uma área com 2 docentes afastados,
consegue tocar todas as suas atividades. Então, eu acho que, de fato, todos os docentes assinaram, assumiram a responsabilidade. No entanto, quando o assunto contratação surge, ele é colocado na mesa para que todos nós possamos discutir. Então, por isso que surge todo esse desconforto nosso frente a essa solicitação de que o professor fique afastado por mais um ano. Por ordem. O professor Flávio. Apenas esse assunto foi debatido bastante na comissão docente, né, e de forma nenhuma nós podemos generalizar que pela saída de 2 docentes de uma mesma área, a área clínica não necessita de docentes ou está com docentes sobrando. Isso não pode ser generalizado, né? E eu, enquanto coordenador de graduação, eu me manifestei essa preocupação no mês de abril, na saída do professor Zaia, né, se isso não poderia ser prorrogado para esperar justamente o retorno do professor Caio. E esta casa toda achou que isso estava bem, foi aprovado por unanimidade o afastamento. Então, já sabíamos que o semestre vigente, esse segundo semestre do ano de 2017, nós teríamos 2 professores da área de endodontia fora, independente se o professor Caio retornar ou não. No dia 30 de setembro, todos os guias das disciplinas da qual a área de endodontia participa só conta com 4 docentes. Professor Francisco. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que é absolutamente pertinente, não é, a preocupação da comissão de docentes, no sentido de esclarecer essa questão. E eu tenho a impressão que, historicamente, não é, a área sempre teve a prerrogativa de avalizar ou não, é, seja qualquer fosse qualquer o pedido de afastamento, seja de longo prazo, curto prazo, enfim, licença-prêmio, etc, etc. Eu acho que a área é quem deve, e por direito, avaliar se ela tem ou não condição de absorver toda a carga horária a ela destinada. Né? Então, a não ser que haja alguma observação, né, em termos de avaliação discente, né, ou algum tipo de demanda que a clínica possa ter observado, né, em não havendo nenhum tipo de destaque nesse sentido, eu tenho a impressão que a área tem essa prerrogativa. Né. Eu gostaria só de fazer uma parte à fala da professora Cíntia, né, quando ela coloca a área de clínica. Na verdade, nós estamos tratando aqui de uma área específica da clínica, que é a endodontia, né, e a gente não pode generalizar para todas as áreas clínicas. Então, quer dizer, essa análise seria em relação especificamente à solicitação da área de endodontia. Então, era só isso que eu tenho para falar. Professor Enilson. Boa tarde. Eu acho que é uma discussão pertinente, porque, afinal de contas, estamos preocupados com a qualidade do ensino. Uma briga histórica, uma bandeira histórica para os docentes de clínica é a relação aluno-professor, né? Quer dizer, o número de alunos que cada professor de clínica tem que atender, né, durante as atividades. E sempre foi uma bandeira, e é uma bandeira, que a clínica necessita de mais docentes. Fato esse corroborado pelos alunos, corroborado por todas as pessoas que têm o mínimo contato com a clínica. Então, sem questionar o direito do docente, e também sem questionar a legalidade de tudo isso, né? Então, isso não é o ponto. Mas que a gente precisa pensar se é conveniente, se está de acordo com essa bandeira, né,
o afastamento de 2 docentes de uma mesma área clínica ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, sim, para a gente ser coerente com as posições que a gente assume. Eu não posso assumir uma posição quando me convém e assumir outra quando não me convém mais. Então, é conveniente que, quando se faz esse afastamento, se leve em consideração o fato de que muda a relação do número de alunos atendidos por cada professor. Óbvio que os colegas de área farão tudo o necessário para que nada ocorra em termos de prejuízo, e isso também entendo que não ocorrerá, porque farão todo o possível para que isso não ocorra, certo? Mas, aí vem aquela situação, mas então é possível funcionar dessa maneira? Se a resposta é sim, qual que é a força do argumento, então, de que se precisa de mais docente? Seria essa uma prova de que não precisa, então? Acho que é isso que a professora Cíntia está questionando. Né? Então, acho que essa conversa não é contrária ao direito do professor, nada disso. Né? Aliás, é algo altamente positivo que o docente saia e tenha essa experiência. Isso, ninguém em sã consciência vai achar isso negativo. Né? Mas nós temos uma responsabilidade com o aluno e talvez seja possível fazer isso de uma maneira, quando um volta, o outro vai, enfim. Tentar haver um bom senso no sentido de não haver um afastamento simultâneo, não é? E concordo também com as observações aqui, que isso é particular da área, dessa área que está sendo aqui discutida hoje, que não se generalize para as demais. Eu concordo com isso também. Eu só queria enfatizar que uma coisa é área clínica como um todo. As nossas disciplinas clínicas são formadas por diferentes áreas do conhecimento odontológico. Então, essas áreas mandam professores conforme a proporção e a necessidade de atendimento na clínica. Essa realidade não pode ser esquecida. Então, uma coisa é a proporção professor de área clínica e a carga horária de clínica que nós temos, como o professor Flávio já enfatizou várias vezes, nós somos a faculdade de odontologia que menos docentes de área clínica temos no Brasil. Estou falando das universidades públicas, claro. Mas outra coisa é o direito do professor se qualificar no exterior, que todo mundo já deixou claro que está dentro das regras atuais, que não há nenhuma irregularidade. Então, se os docentes da área vão suprir a falta desse professor, dentro da regra atual, dentro da legalidade, eu acho que não se há o que questionar. Na minha opinião, se daqui para frente achamos que isso não é conveniente, como o professor Enilson falou, nós devemos fazer uma regra para toda universidade, desculpe, para toda faculdade, e não apenas para a área clínica. Agora, o que tem que deixar bem claro que a realidade de número de professores de clínica é muito pequena frente à sua carga horária. Professor Márcio. É bem rápido, acho que é só para ficar claro, acho que só deveria constar, então, que essa área clínica, com as condições dela, né, e na situação que ela acredita que seja possível, ela está permitindo esse tipo de situação. E segundo, gostaria de saber se desde o início, o professor Zaya e o professor Kai já não sabiam dessa saída de um e de outro por esse período. Né? Mas que fique constando, então, que isso não é a área clínica, e sim a área de odontia. Professor Grupo. Boa tarde a todos. O que eu vou falar eu sei que talvez o impacto disso seja um pouco negativo na cabeça do professor Caio, talvez, que é o maior interessado, talvez, na área, mas não tem absolutamente nenhum
contexto pessoal, nem contra a área, muito menos contra o professor Caio, que é uma pessoa que eu prezo muito, assim como a área. Mas olhando como membro da CIDD, olhando como a Unicamp está no momento, como é que é a situação nossa no momento, eu fico pensando o que o relator da CIDD vai dizer, vai escrever quando chegar esse pedido na CIDD. Né? Por quê? Porque eu defendo a FOP na CIDD com unhas e dentes, como sempre fiz, argumentando justamente isso que o professor Luiz Alexandre acabou de falar, que a nossa clínica é deficitária em termos de docente, que nós temos o menor número de docentes, que nós precisamos de mais docentes, que a FOP trabalha demais, que a FOP é a melhor escola de odontologia do país. E quando chega um pedido desse, onde 2 docentes da mesma área vão sair, isso torna-se um pouco contraditório dentro daquilo que a gente fala. Isso que o professor Luiz Alexandre colocou, que eu acho que é muito importante, de que nós temos a menor quantidade de docentes dentro da área clínica, imagina se a gente tivesse mais, então. Se com o que a gente tem, nós já somos um dos cursos de excelência em termos de pós-graduação, se a gente atingiu aquilo que nós já atingimos, fica difícil para quem é administrador, quem é gestor, olhar para uma coisa dessa e falar assim, não, realmente está deficitário. Não é o que os dados mostram. Agora, realmente, olhando como gestor e observando a saída de 2 docentes ao mesmo tempo, mesmo que por um período que não é tão grande assim, fica difícil aceitar, fica difícil entender os argumentos que eu uso lá, o que a gente tem usado, que a gente precisa de mais docentes. A questão do docente sair, eu acho que não tem nada de legal nisso, como os documentos aí que o departamento manda mostram de forma bem clara, os docentes assinaram, mas essa congregação, ela não está aqui para proteger o interesse da área só, nós estamos aqui para proteger o interesse da instituição. O que a instituição pensa disso? Nós estamos de acordo? Isso realmente é lógico? Isso realmente, no momento que nós estamos dentro da economia brasileira, dentro do que a Unicamp vive hoje, isso tem lógica? Isso realmente é mandatório, necessário, é vital para nós que esse docente permaneça lá? Qual o impacto que isso vai ter na clínica? Os outros docentes vão cobrir. Nós estamos perdendo um docente, essa que é a verdade. É gente a menos para assinar, é gente a menos para atender os nossos alunos, é sobrecarga nos nossos docentes, a gente entende que é importante que o docente fique lá, mas isso gera sobrecarga em quem fica, ponto. Se eu aceito ou não, vá lá, é a opção do docente, mas que gera sobrecarga e que vai haver prejuízo para o ensino, por mais que eu diga que eu estou assumindo as atividades do outro docente, vai haver prejuízo. Eu acho que isso é inegável. Então, até que ponto realmente isso é necessário que esses 2 docentes fiquem? Porque eu entendo que a saída do professor Zaya, como membro da comissão docente que sou, ela foi permitida porque a gente tinha a perspectiva da volta, do retorno em breve do professor Caio. E agora a gente é surpreendido por um pedido de mais um ano. Eu não sou contra o professor Caio ficar um ano a mais lá, eu acho que é direito dele, está tudo certo e tudo mais. Mas o momento não é o momento adequado, na minha ótica. Porque a gente já tem outro docente também que foi permitida a saída dele. Não foi condicionado, infelizmente a gente não pensou nisso, não foi condicionada a saída do professor Zay ao retorno do professor Caio. Então, mais do que o que a área deseja, mais do que o departamento entende que é legal, o que a FOP, o que essa congregação deve pensar a respeito desse assunto. Márcio, só o Flávio, professor Flávio. Eu concordo com tudo que já foi falado pelo professor Francisco, agora há pouco, né? Entretanto, eu acho que essa discussão ela está
ficou um pouquinho atrasada, e isso eu já falei na comissão docente, vou repetir o que eu falei lá. Essa discussão está um pouquinho atrasada porque ela deveria ter acontecido em abril, quando houve a primeira coincidência de afastamento de 2 docentes da mesma área. Então, nessa discussão em abril, que eu, inclusive, levantei e destaquei isto na congregação, nós deveríamos ter nos preocupados com todos esses argumentos naquele momento. A partir do momento que o afastamento de um segundo docente da mesma área foi autorizado em abril, a graduação automaticamente já se preparou para trabalhar com 4 docentes na área de endodontia. Né? O planejamento já foi feito todo ele em cima de 4 docentes. Então, hoje, nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Né? E, mesmo assim, nós aprovamos o afastamento de um segundo docente em abril. Mais uma vez, quero concordar então com o Flávio, eu ia falar justamente isso. Eu acho que nós estamos um pouquinho atrasados nessa discussão, porque, na verdade, isso devia ter sido feito atrás. E, segundo, eu não quero levar prejuízo a nenhum dos dois, obviamente, mas nós tivemos um docente que solicitou afastamento por 1 ano. Será que, isso eu não sei, essa foi a minha pergunta anterior, será que já não se sabia dentro da área que existia a possibilidade do 2º ano, quando depois o segundo docente solicitou afastamento? Portanto, eu acho que a discussão era de 4 meses atrás, era para o segundo afastamento e não para o primeiro. Agora nós estamos discutindo o primeiro, sendo que o primeiro iniciou antes. E talvez já tivesse a ideia de ficar mais 1 ano. Portanto, preciso saber se da área se já existia esse entendimento, que poderia se prorrogar por mais 1 ano. Ou seja, o segundo é que encavalou com o primeiro, no meu modo de entender. Só para não ser injusto com os docentes, né? O Márcio, só respondendo oficialmente, nós não temos nenhuma informação. Professor Grupo. Pelo que eu estou entendendo aqui, pela fala do departamento, pela área de clínica, que é representado pelo professor Luiz Alexandre, pelo que o professor Flávio coloca, na opinião desses representantes, não haverá prejuízo para a graduação, não haverá prejuízo para ninguém, né? Porque os outros docentes estão assumindo a carga. Então, acho que a questão de fundo principal aqui é essa, vai ter esse prejuízo ou não? Além disso, tem a questão do que eu acabei de colocar, como é que a gente fica lá perante a Campinas. Se essa congregação achar que isso não tem nenhum impacto negativo, não vai ter nenhum desdobramento negativo ali, se estamos aqui todos de acordo que não haverá prejuízo, já que os outros docentes vão agir, não tem muito o que se discutir, né, em relação a isso. Né? Professor Flávio. Eu acho que esta congregação já assumiu que aceitaria o prejuízo em abril de 2017. Quando nós aprovamos um segundo afastamento, e isso foi aprovado de forma unânime, mesmo com todos os questionamentos feitos naquela ocasião, e isso foi aprovado, nós já assumimos que neste segundo semestre nós teríamos prejuízo em relação ao atendimento da área de endodontia na clínica. E foi aprovado. Então, quer dizer, é impossível falar que não vai haver prejuízo, sempre haverá prejuízo em qualquer afastamento de qualquer docente ou funcionário desta faculdade. Luiz Alexandre. Por isso que eu volto a ressaltar a importância de uma normatização. Quer dizer, o professor Caio deveria ter sido consultado antes da gente permitir ter essa discussão que nós estamos tendo agora. Porque é natural que um professor que fica afastado 1 ano peça o afastamento por mais 1 ano. Isso faz parte, inclusive, das exigências para ele ficar fora. Ele não pode pedir ficar afastado direto. Tem que pedir 1 ano para depois renovar. E ele não foi consultado. Então, a primeira pessoa que deveria ser consultada antes daquela aprovação de abril deveria ser o professor Caio, e aí a área se entender. Não agora pedir qualquer outro prejuízo ao professor Caio, que nem foi consultado. Essa é a minha opinião. Então, que faça uma normatização. Que quando tem um professor no exterior, só é liberado outro quando o professor que saiu voltar no Brasil. Eu acho que tem que ter alguma regulamentação nesse sentido, para que a gente não fique discutindo toda vez. E concordo com as falas anteriores também. Acho
E podemos encaminhar? Eu queria só deixar registrado um detalhe. Não é porque você errou em abril que você precisa errar em setembro. Tá? Então, quer dizer, se errar uma vez é humano, duas vezes. Só um esclarecimento. Na verdade, esse item 3, ele aponta que o parecer tem ressalvas. Ou seja, o parecer é inconclusivo. Nem sim, nem não. O que nós vamos votar aqui é essa solicitação de prorrogação de afastamento. Ou seremos favoráveis à prorrogação, ou seremos contrários à prorrogação. Então, eu coloco em votação o item 3. Os favoráveis à aprovação desta solicitação de prorrogação permaneçam como estão. Contrários? Não, favorável. Os favoráveis, então, à aprovação da solicitação de prorrogação de afastamento permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? 5 abstenções. Item aprovado. Próximo item destacado, item 18. Professora Ana Paula. Boa tarde a todos. O destaque do item é apenas uma correção. Na folha 54 da avaliação do probatório do professor Felipe Bevilacqua, consta em critérios, responsabilidades, que o professor foi chefe do departamento de morfologia. Isso não é verdade, ele foi vice-chefe do departamento. Então, é apenas uma correção para que o relatório de avaliação possa ser colocado em votação. É só o formulário do sistema de relatórios no período probatório. Fizeram parte da comissão o professor Sérgio Lini, Ricardo Della Coleta e Flávio Henrique Baggio Aguiar. Pode corrigir. Então, com esta observação... Professor. Pois não. Tem uma observação ainda nesse item, na página 55, saiu errado o nome do professor. Saiu o professor Francischini ao invés do professor Felipe. Docente avaliado, na última linha. Estou vendo, está tudo errado. Veja, deixa eu ver. Acho que a folha está trocada. Isso. Porque o item 19, se eu não estiver enganado, é o Francischini. Então, aqui, o que, na verdade... Inverter a ordem. Inverter ou tem uma folha faltando? Ah, não, só está invertido. Só está trocado a folha. Esse que está, a folha 55, diz respeito ao probatório do professor Luiz Francischini Júnior, que fizeram parte da avaliação o professor Marcelo Meneguin, o professor Fábio Miali e a professora Rosana Possobon. Professor Chico. Eu só fiquei numa dúvida. O professor Márcio fez a sugestão, não é, de constar, talvez, na ata da reunião, não é, o fato da disciplina, então, não sei, dando destaque ao fato da disciplina ter a possibilidade de permanecer com
o número atual, não sei, 4 docentes, 3 docentes. Então, eu não sei se é um aspecto que todo mundo concorda, se tem que ser votado ou não, simplesmente para que, me parece que eu acho que é uma observação importante, né, que se faça constar na ata essa observação. Foi isso que você falou, Márcio? Mas deixar claro que... Né, eu concordo. Mas que conste ata o quê, exatamente? Não, a observação... ele fez uma sugestão, né, de que... Isso já foi comentado e vai constar. Tudo bem, então só que para ficar claro isso. Mas ainda com relação ao item 18, com a devida correção apontada pela professora Ana Paula, eu consulto os membros da congregação. Os favoráveis à aprovação do item 18 permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Item aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião está encerrada. Agradeço a todos. Muito obrigado.